Bom dia, graça e paz. Hoje é 1º de janeiro de 2021 e nós estamos iniciando, eu sou a Sueli Freitas, junto com a querida Eli, meditação em Provérbios, uma caminhada de hoje até o dia 31 de janeiro. Cada dia um capítulo com uma meditação, com um comentário, princípios da palavra de Deus para nos ajudar a viver nesse tempo, nesse ano que se inicia. E você é muito bem-vindo para caminhar conosco, para estar lendo, meditando e aplicando tudo que a palavra do Senhor traz para nós, princípios de sabedoria escritos em Provérbios. Vem com a gente, vamos ler, vamos meditar e vamos praticar. Bom dia! Estaremos com vocês aqui durante este mês de janeiro numa caminhada buscando sabedoria, buscando ferramentas que nos auxiliarão a resolver melhor, a trabalhar melhor com as situações que estão aí nos aguardando durante este ano. E sabedoria nós encontramos perfeitamente na Bíblia, na revelação da palavra de Deus, revelação da vontade de Deus. E nós estaremos com vocês buscando sabedoria no livro de Provérbios. A maior parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão e eu trago algumas observações a respeito do livro. Além de Salomão, são citados como autores ou compiladores de sentenças e ditos. Agur, filho de Jaque, está lá no capítulo 30, e o rei Lemuel, do nosso querido e famoso capítulo 31, que fala sobre nós mulheres. Ambos, segundo se crê, oriundos da tribo de Massá, descendentes de Ismael. Encontramos referência sobre isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 14. Em 3 ocasiões se especifica que Salomão é autor dos provérbios que segue. No capítulo 1, no versículo 1, a gente já abre o livro de Provérbios afirmando, vendo essa afirmação que Salomão é autor do livro de Provérbios. Em outras duas se atribuem aos sábios. E em uma ocasião é mencionada a colaboração dos copistas a serviço do rei Ezequias, um rei de Judá. Lá nós encontramos isso no capítulo 25. E o que nós encontramos, que conselhos nós encontramos, que conteúdo nós encontramos aqui no livro de Provérbios? Refere-se muito mais aos temas que não são especificamente religiosos, mas vão nos ajudar em todas as áreas, em muitas situações da nossa vida, relacionados à dimensão pessoal ou coletiva, individual ou coletiva. Nós encontraremos conselhos sobre a educação, relacionamento entre o rei e seus súditos, entre autoridades e governados, assuntos referentes à honradez nos negócios. Em alguns textos se colocam questões gerais de moral e em outras são propostas regras de urbanidade e conduta social. Nós esperamos você todos os dias às 9h09. Será uma grande caminhada, fará uma grande diferença na nossa vida. Convide mais alguém, chame mais alguém. Pelo mesmo link que você entrou nesse grupo, pode passar e chamar mais alguém. Vamos fazer este ano de 2021 um ano com muita sabedoria e vamos trazer muita gente conosco. Vamos fazer essa diferença? As notícias são tantas para este ano, mas aqui nós temos uma notícia de quem governa todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos saber mais sobre isso? Aguardamos vocês. Tragam mais pessoas para essa caminhada de 31 dias nos 31 capítulos do livro de Provérbios. Quando a gente escolhe ler, estudar, meditar o livro de Provérbios, né, é um livro conhecido pela sabedoria,
de Salomão, o principal autor do livro. E logo aqui no primeiro capítulo, nós encontramos nos primeiros versículos para que nós termos essa meditação em Provérbios, para que nos serve esse estudo, essa leitura. Vamos ler Provérbios capítulo 1, do 1 ao 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que o entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então ele começa aqui dizendo a importância desses provérbios. O rei Salomão, quando assume o reino, substituindo Davi, seu pai, que foi o grande rei de Israel, logo após ele vai oferecer sacrifícios a Deus. E o Senhor lhe aparece em sonho e pergunta: Salomão, o que você quer? Pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão, ele mesmo fala no capítulo 1 Reis, capítulo 3 de 1 Reis. Ele declara que ele é jovem, que ele é muito novo, que ele não tem experiência de guerra. Eu imagino que depois de Davi, o grande rei, experiente em guerra, Salomão assume o reino e ele tem essa grande preocupação, sem experiência, ainda muito jovem. E ele pede a Deus sabedoria para conduzir o povo, conduzir de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Salomão era amado por Deus. Lá em 2 Samuel 12, 24, diz que quando Salomão nasceu, o Senhor o amou. E eu fico imaginando que Deus estava olhando o coração de Salomão, preocupado com uma responsabilidade tão grande de conduzir aquele reino depois de Davi, o grande rei. E quantos feitos Davi fez, né? Quantas guerras ganhas, quantas vitórias. E Salomão está com seu coração preocupado. E o Senhor concede o pedido dele e o enche de sabedoria para governar, para reinar. E foi o rei mais sábio de toda a história. Nós estamos vivendo num tempo que muitas vezes não sabemos como agir. São tantos fatos novos, tantas situações diferentes. Muitas vezes nós nos sentimos sem a devida experiência para esse tempo, para as situações que nós estamos vivendo. Jovens, adolescentes que precisam tomar decisões para a vida inteira. Quão importante é nós termos a sabedoria para agir, como ele diz aqui, né, nesse primeiro capítulo, nesse início, o que nós vamos adquirir com os provérbios de Salomão. O que nós vamos adquirir com a palavra de Deus, com esses provérbios, conhecer a sabedoria, a instrução, entender palavras que dão entendimento, sábio procedimento, retidão, justiça, equidade. Tudo isso nós precisamos agora. Diz também que aquele que já é sábio, que ele vai aumentar o seu conhecimento, vai aumentar a sua sabedoria. O Senhor, assim como amou Salomão, ele ama você. Desde que você nasceu, na verdade, desde que você foi gerado, o Senhor te ama e também está olhando a preocupação do seu coração e quer te ajudar a viver nesse tempo com justiça, com retidão, com sabedoria para você agir, pensamentos sábios que vêm do próprio Deus, que é a própria sabedoria. Lá em Tiago diz também que se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos disponível para hoje, para todos os dias desse novo ano que se inicia. Eu convido você a meditar. Você pode ler o capítulo todo e o Espírito Santo com certeza vai te trazer mais revelações sobre a sua palavra e sobre instruções para você viver nesse tempo
para você orientar seus filhos, para você orientar a sua casa. Vamos ler, vamos meditar e vamos aplicar.